A energia solar fotovoltaica, uma alternativa para a retomada da economia. Meu nome é Rodrigo Braga, eu sou engenheiro, eu trabalho com energia solar há aproximadamente 2 anos, é um mercado muito novo, porém, eu tenho uma experiência muito grande na área de projetos de grande porte, de pequeno porte, e depois que eu busquei uma alternativa de trabalho, eu vim cair na energia solar fotovoltaica. Trabalhei um tempo atrás com eficiência energética, então foi um tema que sempre me perseguiu, vamos dizer assim, tanto profissionalmente como pessoalmente, até por gostar do tema e tudo, eu acabei sempre buscando esse tema na minha vida profissional. O crescimento da energia solar no Brasil, eu vou falar um pouquinho para vocês, são 4 temas. O crescimento da energia solar no Brasil, quais são as oportunidades de negócio, por que é uma alternativa para a retomada e as principais barreiras a serem vencidas. Apesar de ser uma grande alternativa, ela tem barreiras como tudo na nossa vida, né? Falando um pouquinho da energia solar, do crescimento da energia solar, em 2012, eram 7 sistemas instalados no Brasil. A lei de energia solar fotovoltaica, de geração distribuída, de energia renovável no Brasil, foi aprovada em 2012, foi uma resolução normativa da ANEEL, mas, porém, só em 2015 que teve algumas alterações que ela ficou mais atrativa, tanto que a partir de 2016, como vocês podem até ver no gráfico, na tabela, na apresentação que eu estou mostrando, é que ela veio num crescimento muito grande. Em 2016, 6.750 novos sistemas instalados, 2017, 13.900, ou seja, praticamente o dobro. Em 2018, mais do que dobrou em relação a 2017. E em 2019, quase triplicou em relação a 2018. Em 2020, existia uma previsão de que seriam instalados 180 mil sistemas no ano de 2020. Por que eu estou falando que seria uma previsão? Até maio foram instalados aproximadamente 90 mil sistemas de geração distribuída, e esses sistemas, é claro, com a pandemia, é óbvio que o setor também teve um impacto, porém, mesmo com esse impacto, ele também continuou a ter um crescimento. Até maio ele ainda teve crescimento. Os dados de junho só saem no final de junho, então a gente só tem até final de maio. Hoje, ela corresponde a aproximadamente 2,5% da matriz energética brasileira, e tem um dado que eu descobri hoje, que ela já ultrapassou a energia solar fotovoltaica, ela já ultrapassou a energia de carvão e energia nuclear no Brasil. Se a gente falar em termos de gigawatt instalado, ela tem em torno de 5,5, e essas duas outras energias, que é a nuclear e a energia de carvão, tem 5,3 gigawatt instalado no Brasil todo. Então, por causa até desses grandes números que a gente tem possibilidade e está havendo um crescimento muito grande da energia solar, a gente consegue perceber que isso é uma oportunidade de crescimento, tanto em termos de tecnologia, como em termos de empregos ou trabalhos, vamos colocar assim, às vezes oportunidade de negócio. Quais são as oportunidades de negócio junto à energia solar? Aqui eu vou falar mais
da energia solar fotovoltaica de pequenos sistemas, micro e mini geração, que são sistemas até 5 megawatts de potência instalada, que é a mini geração. Apesar do nome mini geração, são sistemas que, se for um de 5 megawatts, por exemplo, pode chegar a 15 mil módulos de energia solar, painéis solares, que é o que a gente conhece. Então, quais são as oportunidades dentro dessa micro e mini geração? Projeto. Existe um projeto que é necessário a gente fazer para que o sistema comece a funcionar. O projeto de homologação junto à concessionária e o projeto do sistema em si, dimensionamento, o projeto de quantas placas, até o projeto estrutural, dependendo do telhado é necessário, dependendo do porte do sistema, é necessário que a gente faça até reforço estrutural no telhado. Porque se você pensar que vão 5 mil placas, por exemplo, em cima de um telhado de uma indústria, cada placa tem aproximadamente 30 quilos. Então, não é qualquer telhado que vai aguentar 15 toneladas de equipamento em cima dele. Então, a gente tem que pensar todo esse projeto de estrutural e tal, que a energia solar ela movimenta com a sua instalação. Outra oportunidade de negócio é a própria venda, o dimensionamento, a especificação dos sistemas. Isso, a maioria das vezes, as pessoas que vendem, as pessoas que trabalham com a especificação, o dimensionamento, utilizam os sistemas das distribuidoras de equipamento, de quem vende o equipamento, ou até mesmo do próprio fornecedor de inversor e tudo, que ajuda a fazer cálculo. Até na internet mesmo a gente encontra bastante coisa. Mas, é lógico, sistemas de grande porte é sempre mais difícil de dimensionar, então você tem que ter um aval de um técnico, de um engenheiro, tudo isso. A instalação, inclusive, instalação e montagem é o foco maior que eu trabalho muito mais em instalação e montagem de sistemas. A manutenção também é uma grande oportunidade de negócio, apesar de ser um sistema que requer pouca manutenção, a gente, é claro, sempre vai precisar de manutenção, seja corretiva, seja preventiva. Recentemente, nós fomos fazer manutenção em um sistema que o cliente estava reclamando que praticamente caiu a metade a geração de energia dele. E nós identificamos que, além das placas estarem sujas, ou seja, contribui com a redução da geração de energia, também ele estava com um problema, tinha tido um mau contato em uma das conexões e ele tinha perdido uma parte do sistema, não estava funcionando. Então, a manutenção, nesse caso, foi corretiva, mas ajudou o cara a voltar a gerar, que ele estava gerando, acho que em torno de 3 mil ou 4 mil kWh por mês. Fabricação e venda de estruturas metálicas também é uma grande oportunidade. Tem várias empresas que voltaram a crescer ou então começaram a crescer junto com esse negócio da energia solar fotovoltaica. Porque requer muita estrutura e, apesar dos equipamentos, a maioria deles, os módulos fotovoltaicos e os inversores vêm de fora do Brasil, a maioria deles é importado da China, mas a estrutura metálica nunca é importada, porque isso aí não compensa. No Brasil tem muita gente que fabrica, tem empresas competentes, nós temos aço, nós temos alumínio, a maioria das estruturas são de alumínio, até por questão de resistência ao tempo. E outra é fornecimento de materiais elétricos, que são os materiais que são os materiais para proteção do sistema e a própria interligação com a rede de energia do cliente. Por que é alternativa para a retomada? Bem, eu vi as pessoas aparecendo e entendi que ele replicou a vaga pelo Facebook. Então, as próximas eu vou fazer assim também.
Alô? Desculpa, gente, é que eu ouvi alguma fala aqui no meio. Por que é alternativa para retomada? Eu busquei alguns dados, eu não sou especialista em empregos, eu não sou especialista em criação de empregos, nada disso, porque eu não sou da área de RH, mas aí eu fui buscar alguns dados junto às instituições que norteiam esse mercado. Hoje nós temos a AB Solar, que é a Associação Brasileira da Energia Solar, e ela teve um dos artigos que eu busquei falando em 670 mil empregos no segmento somente de microgeração e mini geração até 2035. Isso nós estamos falando aí, claro, 30 mil, 40 mil empregos por ano. Parece que não é muita coisa, mas se você for pensar em termos de Brasil, sempre contribui. Esse, claro, são empregos diretos. E aí os empregos indiretos normalmente se calculam 2 ou 3 vezes o número de empregos diretos. Projetistas, engenheiros, técnicos de instalação, profissionais de manutenção, serão os mais contratados pelo setor fotovoltaico. Por quê? É um setor muito técnico, exige uma especialização, exige treinamento. Hoje, em geral, o pessoal, para trabalhar comigo, a gente busca ou uma pessoa que já é eletricista e a gente dá um treinamento, às vezes, inclusive o treinamento muitas vezes é na prática, o cara trabalhando e tudo. E a segunda forma é você buscar pessoas que fizeram curso de energia solar. Em geral, você coloca para trabalhar quem já tem uma certa experiência e tal, ou então, até mesmo, como eu já fiz, de treinar uma equipe específica. Inclusive, já estou treinando, já treinei 2 ou 3 equipes. Uma eu mudei e agora tem possibilidade de crescimento. Com essa possibilidade de crescimento, eu consigo treinar mais equipes ou então contratar equipes já formadas. Durante o mês de maio de 2020, e essa é uma informação muito importante, teve um crescimento de 5% no total dos sistemas instalados e ligados. Por que é importante isso? Bem, mesmo com a pandemia, o número de sistemas passou de 285 mil para aproximadamente 300 mil sistemas instalados e ligados no Brasil. Então, se você pensar que hoje nós temos 300 mil consumidores gerando a própria energia e muitas vezes gerando para vários pontos de consumo, então você pensa que é aproximadamente 400 mil pontos de consumo que se beneficiam desses 300 mil sistemas instalados. E no Brasil existem aproximadamente 80 milhões de consumidores de energia elétrica. Se a gente pensar que uma grande parte deles, vamos colocar 20% deles, são 16 milhões de consumidores de energia elétrica, e nós temos só 300 mil sistemas instalados, então nós temos ainda um potencial de crescimento de 300 mil até chegar a 16 milhões de sistemas instalados. Isso eu estou falando só se a gente tiver 20% dos clientes com potencial de instalação. Tem alguns clientes, e isso é muito comum, da gente chegar no telhado, ou então por questão de sombra, por questão de localização, ele não ser viável para ser colocado uma instalação fotovoltaica. Quais são as principais barreiras? Falta ou redução do crédito por parte das instituições financeiras. Esse é um problema no Brasil que é muito grande, que é redução de crédito, o crédito é pequeno, as empresas não conseguem crédito para financiar o sistema. E muitas vezes, e agora aconteceu também com a pandemia, aconteceu também uma redução de crédito no Brasil e também um aumento de risco, visto que muitas empresas estão sem dinheiro, estão com menor liquidez. Então, toda a questão financeira, que eu não vou entrar nesse mérito agora,
é uma grande barreira para o crescimento da energia solar. Porque como é um investimento relativamente alto, hoje a gente está falando aí em cada quilowatt instalado em torno de R$ 3.500 a R$ 4.000 de investimento. Isso para os sistemas médios. Quanto maior o sistema, menor é o investimento proporcionalmente. Baixa capacitação de mão de obra. Bem, esse é um problema que é estrutural no Brasil, que é a capacitação de mão de obra. Até o Gustavo comentou alguma coisa sobre isso na palestra dele. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Bem, é questão de estudo, aulas, treinamento, e é o que vem sendo feito. A própria AB Solar tem trabalhado muito nisso. Existe um trabalho, acredito que seja da AB Solar também, até para a própria certificação de profissionais, ou seja, a gente tem uma certificação para trabalhar na área, apesar de que hoje já é exigido que a pessoa tenha vivência e tenha treinamento em normas de segurança, que é a NR10, que é a norma de segurança de elétrica, e a NR35, de trabalho em altura. A redução da liquidez financeira de muitas empresas e, consequentemente, pessoas físicas em função da crise da pandemia. Já comentei até isso. E a desconfiança por parte de alguns clientes por ser ainda uma tecnologia nova e de pouco conhecimento. Então, essas barreiras, essa questão da tecnologia nova, apesar de muita gente estar falando, muita gente querer saber como é que está, o que é energia solar, como é que eu faço para instalar na sua casa e tudo, tem muita gente que pergunta até para a gente assim, mas isso funciona mesmo? Será que eu vou ter a redução do consumo? Será que eu vou ter a redução do meu custo? E isso você está falando assim, tem casos que a gente consegue uma redução de custo de 90%, 95% do valor da conta. Eu tenho clientes que pagavam 5, 6 mil reais de energia elétrica, hoje estão pagando 500 reais, 400 e poucos reais. Então, são casos bem expressivos. Tem casos de clientes que utilizam a energia para compensar em outros locais. Então, ele paga o mínimo no local e ainda consegue utilizar a energia em outros locais. Então, realmente é uma tecnologia que funciona, ele está melhorando cada vez mais a eficiência energética dos próprios equipamentos, então isso faz com que, com menor custo, você consiga um sistema de melhor eficiência, tanto em termos de geração de energia, como de maior ganho, ou seja, mais tempo o sistema vai continuar gerando energia conforme ele foi projetado. Bem, sobre o sistema eu já falei alguma coisa, já está estourando meu tempo aqui. Meu nome é Rodrigo, aí tem meu contato, meu telefone, e fico à disposição aí, Cachito, se alguém quiser fazer alguma pergunta.